Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu vou contar aqui a história de 5 discos muito tristes marcados por tragédias pessoais. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, galera, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Esse mês tem um monte de coisa legal lá. A gente tem debate sobre Neil Young, a gente tem debate sobre cinema italiano. Acabei de fazer um debate sobre o primeiro disco da Legião Urbana. Mês que vem a gente tem um debate sobre punk brasileiro, história do punk brasileiro. Você tem acesso por R$ 20 por mês, você vira assinante, tem acesso ao acervo completo do site, tem mais de 80 cursos em vídeo e mais de 700 textos que eu escrevi exclusivamente para o site nos últimos 5 anos. Dê uma olhada lá, acho que vocês vão curtir. Bom, quem acompanha o canal sabe que eu tenho uma certa admiração, um certo fascínio assim, por bandas e artistas e tal que fazem discos melancólicos, né? Já fiz aqui vídeo sobre Sparkle Horse, já fiz vídeo sobre The Cure, né? Eu gosto dessa, não sou emo, mas eu curto essa praia meio da tristeza, assim. E eu decidi fazer aqui uma lista de 5 discos maravilhosos que foram inspirados por problemas pessoais, tragédias ou mortes ou casos assim tristes que envolveram os artistas. São discos muito, muito legais e muitas vezes as pessoas não sabem a história por trás desses discos, então eu decidi fazer essa listinha aqui hoje. Não tem nenhuma ordem de preferência, nem nada, nem cronológica, são só 5 discos que eu amo e que têm histórias muito tristes por trás da produção, da composição e da gravação desses LPs. Bom, o primeiro disco da lista é um LP que saiu em 2016, é um disco do Nick Cave. Eu acho que é o último grande disco do Nick Cave. Eu realmente não consigo me conectar com esses últimos 2 ou 3 LPs do Nick Cave, mas esse Skeleton Tree, para mim, é uma obra assim, realmente muito marcante da carreira dele, né? Saiu em 2016 e é um disco marcado por uma tragédia pessoal que foi a morte do filho, né, dele, né? O Cave perdeu um filho em 2015, né, o Arthur, né, que tinha 15 anos, e ele fez esse disco sobre essa perda do filho, né, e sobre o que ele estava sentindo e tal. E o disco, assim, quando você ouve e você lê depois o que motivou ele a fazer esse disco e tal, você realmente entende a profundidade, né, a tristeza daqueles versos do Nick Cave. O Nick Cave nunca foi um cara dos mais alegres, né, ele sempre cantou sobre o lado mais selvagem da vida, né, digamos, o wild side of life ali. Mas esse disco em especial eu acho que é um dos mais tristes, mais melancólicos, assim, mas também um dos mais bonitos da carreira do Cave, né? Ele estava começando uma parceria ali com o Warren Ellis, né, esse multi-instrumentista que faz parte de uma banda maravilhosa chamada Dirty Three, está tocando com o Nick Cave há mais de 20 anos, e nesse disco eles começaram um processo assim de, digamos, fazer músicas não convencionais, sem refrão, sem verso com refrão, sem coisa para cantar junto, né? As músicas são basicamente divagações do Nick Cave com uma base musical mais, às vezes meio eletrônica e tal, muito atmosférica e tal. É um disco que eu acho que ele e o Warren Ellis realmente acertaram a mão ali nessa junção de... É quase música de cinema, quase música de trilha sonora, assim, né? Acho que depois os dois levaram isso muito a ferro e fogo, e eu realmente não consigo me conectar com esses últimos 2 ou 3 discos depois desse aí, mas o Skeleton Tree para mim é maravilhoso. Outro disco que eu acho que é lindo e é marcado por seríssimos problemas pessoais é de um cara que muita gente associa a música mais alegre, música mais, digamos, ingênua, assim, mas as músicas que ele fez não tem nada disso. São músicas que talvez a sonoridade seja agradável, seja bonitinha e tal, mas as letras são super pesadas e falam de coisas super sombrias, que é o Sweet Baby James, do James Taylor, né? É um disco de 1970 que é basicamente ele falando sobre o tempo em que ele passou numa clínica se recuperando de drogas e álcool, né? É um disco muito marcante da carreira do James Taylor, né? Que tem músicas lindíssimas, né? E as pessoas não conhecem as histórias por trás das músicas. Então ouvem canções, por exemplo, como Fire and Rain, né? Fire and Rain é uma música linda do James Taylor, super conhecida e tal, que é sobre uma amiga que tinha morrido, né? Uma amiga que tinha tirado a própria vida.
O próprio James Taylor conta histórias incríveis, né, sobre esse período que ele passou internado, né? Ele conta que ele tinha visões, né, por causa digamos, das coisas que ele estava tomando. Ele vai para a clínica, ele para de tomar, e aí tem um que eles chamam de cold turkey, né, que é um período em que você não toma as drogas e você tem um processo muito violento, né, de recuperação, né, e que ele tinha visões, que ele via imagens na cabeça dele, né, e via coisas que ele não sabia se eram realidade ou ficção, e que ele um dia pensou ter visto o Ray Charles lá na clínica, e ele falou, não, deve ser uma alucinação e tal, e depois ele descobriu que não, que o Ray Charles também estava internado no mesmo lugar que ele, né? Mas eu recomendo demais Sweet Baby James, galera. É um disco assim, é um dos discos mais bonitos e mais pesados e mais autorais, eu acho, desse início dos anos 70. Um descasso do James Taylor, eu realmente adoro esse LP. Bom, outro disco marcado por uma tragédia pessoal é o Sleeps with Angels, que é um disco de 94 de Neil Young e Crazy Horse. Para mim, talvez o último grande LP do Neil Young, né? O Neil Young e o Crazy Horse, a banda dele, banda de apoio dele, né, estavam em estúdio gravando esse disco quando eles souberam da morte do Kurt Cobain. O Neil Young era grande fã do Cobain, tinha inclusive procurado o Kurt alguns meses antes dele morrer, né, do Kurt morrer. E o Neil Young ficou particularmente chocado, assim, tocado, né, porque o Cobain usou um trecho de Hey Hey My My Into the Black, uma letra do Neil Young, né, uma música do Neil Young, na carta de despedida dele. Então aquilo mexeu muito com o Neil Young. Ele e o Crazy Horse voltaram ao estúdio, compuseram algumas músicas ali e gravaram uma das músicas mais lindas da carreira do Neil Young, que é Sleeps with Angels, que dá nome a esse disco. E é uma música maravilhosa, uma música longa, assim, que fala daquele jeito do Neil Young, né, com muitas analogias, muitas metáforas e tal, fala do Kurt Cobain e da perda dele, um descasso, marcado aí por uma grande tragédia, né. Outro disco marcado por grandes tragédias pessoais é um disco chamado Nina Simone Live in Concert, de 1964, que é um dos discos mais importantes da carreira da Nina Simone, né. Nina Simone, grande cantora e compositora, pianista. Na primeira metade dos anos 60, a Nina Simone ela muda o direcionamento da carreira dela para uma música mais ativista, uma música mais social e politicamente relevante, né? Sempre abordando a questão que era crucial para ela, que era a questão da segregação racial e dos preconceitos raciais nos Estados Unidos. E o estopim, assim, digamos, dessa mudança, desse ativismo maior da música da Nina Simone, foi um atentado que rola em 63, quando morre um ativista negro muito amigo dela, chamado Medgar Evers, né? Ela fica realmente em estado de choque com o assassinato do Evers. E aí, alguns meses depois, tem uma bomba que é jogada, que é deixada numa igreja no Alabama, mata umas crianças negras, umas meninas negras, e a Nina Simone fica tão furiosa que ela escreve uma música chamada Mississippi Goddamn, né? Essa música realmente é uma paulada, assim, uma das músicas políticas, né? Uma das músicas antirracistas mais importantes assim, já feitas, e uma música realmente visceral que ela grava nesse LP chamado Nina Simone in Concert, que saiu em 64. E é um grande disco, só que é um disco que prejudicou muito a carreira comercial da Nina Simone, né? Porque ela começa a ficar cada vez mais ativista, começa a fazer cada vez mais comentários sobre a situação americana e tal, e isso, claro, tem repercussões negativas ali na sociedade branca, na imprensa, ela perde muitos shows, ela começa a vender menos discos. É muito legal ler as biografias sobre a Nina Simone e ver os filmes sobre ela para entender um pouco esse período dela. Mas esse disco, Nina Simone in Concert, galera, é uma paulada, vale muito a pena ouvir. Bom, e o quinto disco na minha lista de grandes LPs marcados por tragédias pessoais é um disco do David Crosby, lançado em 1971, chamado If I Could Only Remember My Name. Bom, o próprio nome do disco já diz tudo, né, galera? O título é o seguinte: Se eu pudesse ao menos lembrar o meu nome.
saiu em 71, foi marcado demais por uma tragédia pessoal, que foi a morte num acidente de carro da namorada dele, a Christine Hinton, né? Mas um período muito, muito duro para o David Crosby, né? Que estava sofrendo muito com problema de drogas e entrada em depressão e tomando drogas assim, usando drogas assim com uma voracidade que até os amigos dele naquela época só tinha doido, né, naquela cena. Ele era amigo do pessoal do Grateful Dead, ele, claro, tinha o pessoal do Crosby, Stills e Nash, né, amigo do Neil Young e tal. Os amigos se reuniram para ajudar o David Crosby a gravar um disco para ver se ele se ele tinha alguma alegria, né, e voltava a ter alegria ao gravar. Então, olha só, Johnny Mitchell, Jerry Garcia do Grateful Dead, o Phil Lesh do Grateful Dead, a Grace Slick do Jefferson Airplane, o Graham Nash, o próprio Neil Young, eles se juntaram, né, na gravação desse disco, e o disco é uma obra-prima, né? Esse disco, assim, quando a gente fala de discos sombrios, mas ao mesmo tempo lindos e mais melancólicos e tal, esse aí tá ali no topo, If I Could Only Remember My Name, do David Crosby. Bom, vários outros discos foram gravados sobre tragédias pessoais, né? O Back in Black do AC/DC, que fala sobre a morte do Bon Scott, o Pacific Ocean Blue do Dennis Wilson, que é dos Beach Boys, né, que é um disco tristíssimo, mas esses 5 aí para mim estão no topo ali, né? Skeleton Tree do Nick Cave, Sweet Baby James do James Taylor, Sleeps with Angels do Neil Young, Nina Simone in Concert e David Crosby, If I Could Only Remember My Name. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e literatura, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje em dia. Por R$20 por mês você tem acesso a um monte de benefícios. Eu faço 3 textos exclusivos para o site toda semana. Você tem acesso a cursos, debates, workshops. Só esse mês de agosto a gente tem debate sobre Neil Young, debate sobre cinema italiano. Mês que vem tem um debate sobre punk brasileiro. Recentemente eu fiz uma entrevista com o produtor do primeiro disco da Legião Urbana. São eventos que os assinantes podem participar e são exclusivos para assinantes. Conheça lá andrebarcinski.com.br.